Olá, eu sou a professora Lucinéia Leite e hoje nós vamos falar sobre esse impasse, roller ou caneta elétrica no microagulhamento. O que eu uso? Qual que é o melhor? Vamos conversar neste vídeo falando sobre isso. Mas antes, eu quero que você deixe seu like se você gostar desse vídeo, compartilhe com aquela sua colega, tua amiga, teu amigo que precisa dar uma olhadinha, que tem dúvidas com relação a isso, e ative o sininho. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para ser sempre lembrado de novos vídeos que eu irei postar com dicas valiosas. Então vamos lá. E aí, roller ou caneta elétrica? Bom, ambos, tanto a caneta elétrica quanto o roller, são sensacionais para que aumentar o colágeno do tecido. Isso mesmo, quando eu quero rejuvenescimento, quando eu quero trabalhar aquelas rugas, aquelas marcas de expressão, quando eu quero volumizar e hidratar os lábios, ou quando eu quero melhorar, sabe, essa pálpebra caída que nós chamamos flacidez palpebral ou olheiras, eu posso usar o microagulhamento. Posso usar o microagulhamento em estrias, para melhorar estrias, no capilar, na alopécia, aquele cabelo que está caindo, melhorar, né, a condição desse fio. Gente, tem muita coisa legal que você pode fazer com microagulhamento. E aí fica a dúvida, caneta elétrica ou o roller? Bom, vamos ver algumas diferenças, tá? O roller, nós temos aqui um tambor que ele tem microagulhas, então tem fileirinhas de microagulhas e elas têm um tamanho definido. Então, por exemplo, eu posso ter um roller de 0,25 milímetros de tamanho de agulha até 3 milímetros de tamanho de agulha. E aí é um roller para cada tamanho, ok? Já na caneta, eu tenho esse cartucho, que ele é descartado dessa caneta, então ele é acoplado, é um cartucho para o paciente, é um roller para o paciente, tá? Então eu tenho esse cartucho, nesse cartucho e nesta caneta elétrica, aqui nesse tambor, eu tenho como regular o tamanho da minha agulha. Nossa, isso é fantástico, mas para que eu quero regular o tamanho? Porque dependendo, muitas vezes eu vou fazer na face, por exemplo. Então, tem áreas que tem estrutura óssea, onde o tecido é mais fino. Então, eu uso um tamanho menor de caneta. Na região das áreas dos olhos, tem que ser um tamanho muito pequeno. Por quê? Porque é uma área muito fina e muito sensível, igual os lábios. Já na região do malar, nessa região da face, eu posso usar um tamanho de agulha um pouco maior. Tudo vai depender da avaliação que você vai fazer desse tecido, ou seja, do seu cliente, do seu paciente. Então, essa é a primeira diferença entre as duas. Se eu quiser usar um roller, mais de um roller de vários tamanhos, eu tenho que ter um roller para cada tamanho de agulha, tá? Depois, o roller, ele tem uma forma específica, ele trabalha por rolamento a 45 graus do tecido. Então, ele vai rolar sobre o tecido. Vai ter um tipo de injúria. O que ele vai fazer? Ele vai abrir, vai fazer vários furinhos que nós chamamos de microcanais. Já na caneta, a caneta tem que ficar a 90 graus do tecido e ela funciona como se fosse uma máquina de costura. Então, ela vai fazer este movimento com as agulhas. Então, aí tem-se outra diferença. No roller, quando você escolhe, por exemplo, 0,5 milímetros para fazer, pega um roller de 0,5 para fazer lá o tratamento na sua paciente, na sua cliente. Bom, 60% somente desse tamanho é que vai entrar na pele da sua paciente. Já na caneta, se você escolher o mesmo 0,5 milímetros, irá entrar 100% deste tamanho. Outra diferença. As injúrias são diferentes? São. Dá uma olhadinha aqui nessa figura. Quando você rola o tambor, tá vendo? O fato dele ir e vir, ó, ele vai provocar uma lesão
maior nesse tecido. Então, esse tecido tem que estar muito bem preparado para responder a esse tipo de lesão. Já na caneta, olha só a lesão, ela é muito menor, porque, ela, como eu falei, é que nem uma máquina de costura, que nem um carimbo, que nós chamamos também de stamps, tá? Então, nós temos uma lesão menor, com um distanciamento também menor desse tecido, uma recuperação mais rápida, já é outra diferença. A caneta, ela é menos dolorida, porque é tão rápido, né? Essas agulhas de subirem e descerem. E aqui na caneta também, eu controlo a velocidade com que ela vai perfurar o tecido. Como ela é muito rápida, a sensação dolorosa é muito menor do que com o roller, que você vai rolar sobre o tecido. E que tem que também ter uma velocidade. Só que essa velocidade e essa pressão é você, a sua mão, que vai colocar nesse tecido. Na caneta, você não precisa nem apertar, é só encostar, ela já tem a pressão definida e a velocidade que você também vai definir. Então, já aí algumas diferenças entre o roller e a caneta. Quero mostrar para você aqui. Então, vamos mostrar a caneta, tá vendo? Ó, 90 graus do tecido, 90 graus do tecido, tá? E aí, você vai ter, ó, chegando mais de pertinho, você vai ver aqui as agulhas, tá vendo? Tudo bem? Então, 90 graus do tecido, ok? Já o roller, olha só, ele vai ficar 45 graus do tecido, aqui tem as microagulhas, certo? Ó, e vai rolar nesse tecido. Essas são as diferenças principais entre a caneta e o roller. E qual é o que eu vou escolher, então? Vai depender muito da sua avaliação, do local de aplicação, do que você vai trabalhar. Você vê que a caneta, ela tem menos agulhas e uma região menor. Então, dá para se trabalhar área de olhos, dá para se trabalhar estrias, dá para se trabalhar capilar, porque o roller ele pode pegar um pouquinho no cabelo, né? Pegar esse cabelinho. Já a caneta, ela é muito mais fácil de fazer esse deslizamento. Porém, ambos têm o mesmo objetivo, que é aumentar o colágeno do tecido da sua paciente, da sua cliente, promover aí o rejuvenescimento, melhorar as rugas, melhorar a estria, melhorar até mesmo a flacidez tecidual. Por quê? Ele aumenta tanto o colágeno quanto elastina, que elas são essenciais para manter o viço e para manter a jovialidade do tecido. Mas tudo vai depender realmente da sua avaliação, qual é o cosmético que você vai utilizar, né, com relação a isso, e aí escolher entre a caneta e o roller. Um grande abraço e até o próximo vídeo.